Prepare-se para uma jornada apocalíptica. Acabei de maratonar Apocalipse Z, El Principio del Fin, e estou completamente satisfeito de assisti-lo. E esse novo terror espanhol, na Amazon Prime, me prendeu do início ao fim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Com sua história sombria e realista sobre uma pandemia que transforma as pessoas em zumbis. Olá, preparadores, eu sou Marcelo, sou conhecido como Alha Caolha, e fazia tempo que eu não assistia um filme de zumbi tão legal. E olha, sou fã de filme de zumbi. Desde A Madrugada dos Mortos, Resident Evil, The Walking Dead. Na realidade, tendo zumbi, eu estou assistindo, sendo o único filme de terror que tenho assistido ultimamente. Esse filme espanhol, que é baseado em uma trilogia do livro de Manuel Loureiro, sendo a primeira adaptação do livro. Antes de falar como sobreviver ao apocalipse zumbi desta película, preciso te contextualizar sobre o que esse filme passa. Nesse canal falamos sobre sobrevivência e como se preparar para emergências. E não é sempre que trago filmes e séries aqui no canal para ilustrar melhor situações apresentadas. Então, não esquece de comentar sobre o que achou desse vídeo, ok? O filme Apocalipse Z, esse novo terror espanhol da Amazon Prime, te joga de cabeça em um mundo pós-apocalíptico, simples e dinâmico, como tudo começou. O filme traz um enredo da pandemia do Covid e de como tudo isso prejudicou com o surgimento dessa nova doença, o TSJ, que é uma forma mais agressiva da raiva, onde começa a se espalhar pelo país, gerando caos. Nisso, vimos Xavier, um homem deprimido marcado pela morte da esposa e que vive isolado em sua casa, tendo como companhia seu gato Lúculo. Enquanto isso, o vírus se alastra, com um incêndio consumindo tudo em seu caminho, até bater na realidade do protagonista. E nessa situação, conhecemos a irmã de Xavier, que, tendo conhecimento da gravidade dos fatos, pois o marido é militar, tenta a todo momento alertar o irmão apático em relação a tudo, até que a realidade o acorda e a irmã o convence a deixar a cidade e se juntar a ela em um local seguro, que seria uma ilha. A partir daí que começa a nossa jornada da preparação. Se você ainda não assistiu e detesta spoiler, a partir daqui iremos comentar cada ponto das ações do protagonista e situações para a nossa realidade sobrevivencialista. Então, convido a você a continuar me acompanhando. Vamos lá? Mas há um acidente automobilístico e a esposa do protagonista acaba falecendo. Bom, acidente de trânsito. Temos nossa primeira etapa nesse filme, acidente de trânsito. Como falei, haveria spoiler. Houve uma discussão durante o trajeto de carro. Ela estava dirigindo e ela não prestou atenção em 3 pontos que vamos comentar aqui. Primeiro, você precisa ter atenção no trânsito. São 3 tipos de atenção: a fixa, a difusa e a dispersa. Lembrando que a fixa é quando você somente olha para a frente, você não está prestando mais nada do seu lado, na sua frente, você só está ligado à sua frente. E isso é extremamente perigoso, porque a gente não dirige para somente nós dirigimos pelos outros também. A a atenção dispersa é aquela em que nós ficamos no celular, prestamos atenção aqui, batemos papo descontraído e não é o correto. Há um problema muito sério sobre isso. Quando estamos dirigindo, precisamos ter uma atenção difusa. O que é uma atenção difusa? A atenção difusa é quando prestamos atenção no nosso ambiente. Olha a primeira dica, prestamos atenção no nosso ambiente. Então quer dizer que prestamos atenção na nossa frente, às nossas laterais, o que está atrás de nós. Então sempre estamos prestando atenção no nosso entorno. E isso foi uma coisa que ela não fez.
ela foi a causadora do próprio acidente. Infelizmente, ela veio a óbito no filme. Isso fez o filme, a película corta nesse momento e mostra depois de um ano do aniversário dela, da Julia, depois de um ano da morte, nós entramos aí com o Xavier, ou Manel, em que ele está com um quadro clínico de depressão. Você sabe identificar um quadro clínico de depressão ou identificar as primeiras identidades ou os primeiros sintomas dessa doença? Até mesmo para você se auto-identificar que, pô, não estou muito bem, ou até mesmo identificar pessoas que estão ao seu lado. Por quê? A depressão ela causa tristeza, ela causa desânimo, ela causa um cansaço, uma perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Ele causa uma autonomia e autoconfiança muito baixa. E essa pessoa tem ideias de culpa, inutilidade e muitas vezes de suicídio. Mas o mais importante que você tem que prestar atenção é que a depressão ela causa uma visão pessimista de futuro. Uma visão pessimista de futuro faz com que a pessoa não veja o, o seu presente. Ele perde o contato com o ambiente. E quando a gente perde o contato com o nosso ambiente, a gente perde o contato com a nossa realidade, a nossa saúde mental, com as pessoas do nosso lado, com tudo que está ocorrendo. E quando a gente perde essa realidade, sabe o que, que acontece? Como no filme, o Manel, ou Javier, ele não presta atenção nos, nas notícias, nos pequenos pontos de atenção que é mostrado no filme. Ele não presta atenção nos noticiários, ele não quer atender o telefone da irmã, ele pouco se importa com o que a irmã está falando. E, principalmente, ele não presta atenção no seu entorno, no seu ambiente. Todo mundo nervoso, todo mundo prestando atenção, todo mundo fazendo compra, né? E ele não presta esse tipo de atenção. E como essa situação dentro do filme vai escalando, ele não vai prestando atenção naquilo que está dentro do seu entorno. Até o momento da sua irmã, ou tentar colocar no pé no chão e falar que ele precisa sair da casa de onde ele está para ir aonde é o local seguro. E esse local seguro nada mais é do que a Ilhas Canárias, que é onde a irmã dele está indo. E ele convencido, né? Ele parte para lá. Mas eu quero deixar algo bem interessante aqui para vocês, uma frase bem interessante. Sempre colocamos aqui no canal. Se você se parece exagerado, é a hora certa. E se parece a hora certa, já é tarde. Então, se parecer exagerado, é a hora certa. E se parecer a hora certa, já é tarde. Isso vale para você ver como que anda a sua saúde, como que você pode estar melhorando as suas habilidades, melhorar um pouco os seus conhecimentos para o melhor de um emprego, ter uma consciência mais de preparação, de sobrevivência, ficar mais atento. Venha para o mundo do sobrevivencialismo, você vai ser um cara muito mais atento às nuances da realidade. E aí, ele parte para o aeroporto. Partindo para o aeroporto, ele percebe que tudo está mais muito movimentado, as pessoas estão ansiosas, estão temerosas. Você vê isso claramente nos rostos, nas figuras que vão passando durante a tela. E de repente, quando tudo parecia que estava certo, aí que começa o filme, porque os voos são cancelados e ele recebe os alertas de SMS informando que agora está em estado de alerta, em que as pessoas precisam retornar às suas casas para novas informações e direcionamento. Aqui também está uma notícia interessante.
Aqui está sendo implantado esse tipo de sistema em que foi mostrado no filme. Já é para estar começando a funcionar esse sistema de broadcast, de mensagem de broadcast. Aparentemente vai funcionar em SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e pelos Google Public Alert. Então é interessante porque isso daí ele vai sobrepor na tela do seu celular toda informação necessária ou de alerta de alguma situação importante. O que precisamos ter agora é entender um pouquinho mais do que é consciência situacional. A consciência situacional nada mais é do que quando a capacidade de reconhecer os elementos de um ambiente em um determinado momento e espaço e antecipar a ação estratégica. No entanto, veja só, não adianta nada você ter a consciência situacional, se antecipar a um determinado ação, se você não tiver a análise situacional. Veja só, a análise situacional ela é uma análise que visa identificar fatores internos e externos que podem te afetar. Isso vale não só para o ambiente externo, como o ambiente interno. Você identificar seus sentimentos, você identificar suas falhas, você identificar ações que possam ser corrigidas. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Você bebe água, mas você bebe água porque está com sede ou porque precisa beber água? Porque se você não bebe água, você sabe que você vai ter uma pele mais seca, você sabe que vai ter mais incidência para enxaquecas e irritabilidade e até mesmo pedras no rim, pode ser, agravando dia após dia, ano após ano, você pode até mesmo pegar uma infecção porque não tomou água, porque não tomou água direito ao longo do tempo. E é no mínimo 2 litros de água. Tem a medição correta, mas entre 1,5 litro a 2 litros de água diário, você não tem esse tipo de problema. Isso é até mesmo uma boa informação para que você, na hora que estiver montando a sua buget bag, você tem que ter uma noção que você precisa de pelo menos uns 3 a 4 litros de água aí para passar num período de emergência, beleza? Voltando para o aeroporto, o Armando Xavier liga para ele e fala que agora ele precisa voltar para casa imediatamente. Por que voltar para casa imediatamente? Agora uma nova variante em que transforma as pessoas mordidas e infectadas em zumbis em menos de 2 minutos. E isso o deixa preocupado e ele vai para casa. Na volta para casa, olha só o que acontece. Ele pega um trânsito intenso da casa do aeroporto para a casa dele. Ele pega um trânsito intenso em que ele é obrigado a parar o carro no meio da estrada e ir a pé com o seu pet Lúculo até a sua residência. E nesse trajeto ele já tem a primeira experiência em que há militares e zumbis. Isso deixa um pouco assustado. Novamente dentro da sua casa, ele recebe uma nova mensagem de SMS informando que agora é um estado de exceção. Agora eles estão proibidos de sair, todas as atividades comerciais vão ser suspensas e que eles precisam colaborar com as autoridades de segurança. Nisso, como ele não tem o estoque, ele precisa partir para no mercado comprar mantimentos. Lembre-se, ele já tinha feito isso antes, mas ele só tinha comprado algo para o dia. Agora ele precisa se preparar mais. Só que agora já é tarde. Porque chegando no mercado, ele não encontra mais nada, as pessoas estão apreensivas e há até mesmo sinais de violência para a disputa de alimentos. O ser humano se torna irracional quando a sociedade
perde alguns pontos da sua razão. Fique ligado nisso. Então ele fica estarrecido porque agora as pessoas estão correndo, estão praticamente saqueando os mercados e ele não tem nada. E ele precisa fazer essa busca. Então é importante ter uma noção do que é o alimento. Os alimentos os alimentos ajudam a suster a vida, principalmente em situações de emergência. Quando não temos mais o que conhecemos como sociedade, não vai ser fácil você adquirir alimentos. Então é importante você ter a consciência de pelo menos deixar algumas coisas em estoque. Pouca coisa, não precisa iniciar de uma maneira tão brusca, mas aos poucos. À frente eu irei comentar um pouco mais sobre isso. Autodefesa. Olha só, dentro dessa volta, né, essa ida para o mercado e o retorno para casa, ele passa em mais alguns locais de conveniência e consegue pegar um pouco de mantimento. Mas a partir desse momento que não há mais uma estrutura de segurança e há um risco aí dos zumbis, ele descobre que precisa se defender. Então, autodefesa, não dependa dos outros. Aprenda a se defender, aprenda a fazer algo para você ter para que você tenha um obstáculo entre você e o seu agressor. Então, no filme, Xavier se depara com um zumbi atacando um policial. Esse policial acaba o ajudando, porque senão já tinha acabado o filme aqui. Só que o policial está infectado. Nesse momento, ele se autossacrifica e Xavier sai correndo, fugindo para casa. Um ponto negativo aqui e que eu possivelmente faria, tentaria pegar essa arma desse policial. Não ficaria sem um armamento. Então, muitos ficam se perguntando: o que é legítima defesa? Como vou me defender? Tirando um pouco da fase dos zumbis, a legítima defesa se dá quando você tem uma agressão injusta, quando é atual ou iminente, alguém vai te agredir. Como você pode se defender? Você pode fazer o uso moderado de meios necessários e ela é a autodefesa, né? A legítima defesa, ela é uma proteção ao direito próprio ou de outrem. O que isso quer dizer, Marcelo? Olha só, a legítima defesa ela pode se caracterizar de várias maneiras. 3 pontos aqui vamos falar: a putativa, a sucessiva e a erro de execução. Nesse caso, no filme, a lei está deixando de existir e você vai ter que utilizar de meios para se defender. Então, a partir desse momento, você precisa quebrar as ideias de eu não posso lutar. Você deve lutar. Como você pode ter uma noção de que as coisas podem voltar à normalidade? Então, você tendo uma ideia do que é uma legítima defesa, você não vai ficar com medo de lutar pela sua vida. Então, a legítima defesa putativa é quando a agressão injusta é imaginada pelo agente que tem falsa percepção da realidade e que não exclui a ilicitude. O que é isso? Ele comete um ato pensando que ia acontecer e isso o torna errado. Há 2 pontos aqui na legítima defesa putativa em que há um erro evitável, que responde por crime culposo, onde, vamos assim dizer, o agressor estava forçando a ele agir sob um falso pretexto. Ele estava fingindo que estava armado e não estava. Então, tem um problema, tem como você caracterizar esse tipo de ação. E erro inevitável, né? Que justamente isenta o agente da pena, porque o cara estava armado e ele ia agir e a pessoa em si colocou o, colocou o agressor
em inatividade. A sucessiva ocorre na repulsa contra o excesso abusivo do agente. O que quer dizer? Abuso excessivo do agente. Você deu 2 tiros no indivíduo, parou. Aí você foi lá e chutou ele, deu mais 5, 6 disparos de costa ainda no seu o agressor. Pronto, isso já ferrou a sua vida dentro de algumas situações. Então preste atenção para que não seja mais do que o necessário. E o erro na execução, que é ao tentar repelir a injusta agressão, acaba por atingir inocentes, não descaracteriza a legítima defesa. De suma é, dentro de um ambiente cheio de gente, você puxar uma arma e atirar em alguém, possivelmente, se você não for exímio atirador e acertar diretamente o seu agressor, você pode ter efeitos colaterais que possam te dar dor de cabeça. Feito isso sobre a legítima defesa, vamos para o próximo. Autodefesa, melhor equipamento. Qual é o melhor equipamento para autodefesa? É o que tiver à mão e que possa causar dor, contusão, cortes e perfurações. Isso mesmo, você não vai parar nenhum agressor se ele não sentir dor, não se tiver uma contusão, corte ou perfurações. Esse equipamento ele tem que ser efetivo, dispensando menor energia. Não adianta nada eu querer bater num cara com um pedestal, né? Se eu quiser bater em alguém com um pedestal, tem que ser um bastão, tem que ser um porrete, algo que eu tenha uma energia, mas que não gaste tanto para parar esse agressor. E diante de dispensar menos energia, nada melhor do que um bom armamento. Armas táticas, equipamento tático, revólver, pistola, o que você tiver à mão para o poder de aquisição para comprar. Temos aqui várias escolhas, mas eu vou te indicar para você não ficar na dúvida um relançamento da linha Rossi, que está sendo vendida disponibilizado pela Taurus, o RM64, que nada mais é do que uma repaginada do bom e velho 38. Por que bom e velho 38? E por que você está indicando um revólver? Um revólver é fácil de você manusear, não tem você não precisa ter muita habilidade para destravar. No caso das pistolas, que tem vários itens de travamento, então para quem não tem um manejo constante com armas, o revólver ele é simples. Puxou gatilho e atirou, ação dupla. Puxou o cão e atirou, ação simples, atirou. Puxou gatilho até o cão ir para trás e atirou, ação dupla. Dificilmente você vai ter. É fácil, rápido de aprender. E por que 38? É um calibre que você vai encontrar em qualquer lugar. Você não precisa comprar um calibre TCP que só vai ser vendido aqui no Brasil. É uma opinião minha, tá? E esse modelo RM64, tem até mesmo o RM63, eles estão ele tem capacidade para 6 tiros, ele tem aí a ação dupla e a ação simples, como eu falei, e ele está muito bonito. Esse revólver está muito bonito. E eu até mesmo vou ver se eu consigo comprar para mim. E aí, você ficou interessado em adquirir uma arma? Então fique sabendo que tiramos as suas dúvidas para CACs e atiradores. Se você quer te fazer um certificado de registro, emissão de CRAF, GT, transferência de Sinarme, Sigma, aquisição de arma de fogo, mudança de endereço, progressão de nível,
Se você tiver com uma dúvida, saber o que precisa para tirar a documentação, é só nos enviar as suas dúvidas através do link que eu vou deixar aqui embaixo, do WhatsApp. E você só vai ter uma taxinha de 5,03 centavos para que a gente possa trazer para você o retorno. Ah, por que você está me cobrando para minhas dúvidas? Normalmente essas dúvidas são mais de 100 e às vezes são dúvidas bobas. Eu só estou diminuindo esse filtro para realmente para quem interessa. Então, o link do o link do grupo vai estar no primeiro comentário. Lembrando, fez o pagamento, manda ela para a gente, manda suas dúvidas e vamos tirar ela para você e até mesmo ajudar você a tirar o seu CR. Então, ainda no conceito de autodefesa e melhor equipamento, não existe nada melhor do que você, em que você tenha suas experiências, sua capacitação, saúde e habilidades. Então você vai ter que crescer esses itens para que você possa ser uma pessoa que tenha capacidade de se defender, ou até mesmo se autodefender, defender sua família ou outros que precisem. Ou não. É esse o caso. Resistindo, criando barreiras. Durante o filme, ele retorna para casa e é informado que ninguém pode sair, que vai ter que esperar as forças de segurança para irem para um local seguro. Um local seguro. No entanto, Xavier, que é um cara muito inteligente, ele já entra, ainda estão tendo internet, ele entra dentro do YouTube e pesquisa sobre proteção. E ele tem aí as ideias de fazer proteção, de murar, de criar proteções no muro, de fazer trancas na porta, e isso faz aí uma diferença para ele durante o filme. Uma das coisas que eu amei nesse filme é que Javier, se eu estiver falando errado, ou Manel, ele é um cara interessante, ele tem todo aí uma ferramentaria, ele tem a sua caixa de ferramentas, ele sabe trabalhar com equipamentos e ferramentas, e isso faz uma diferença bastante, porque ele fica criando os seus as suas grades, ele fica criando suas travas de segurança, que é um dos pontos aqui que falamos de você ter uma oficina, de você ter uma maleta de ferramentas. Cara, isso é muito bacana. E ele é criativo. Um outro ponto positivo no filme. Esse filme, nesse momento, né, ele precisa de uma câmera para estar vendo o lado externo e ele não tem um webcam, mas ele tem uma webcam do gato. Ele tem um webcam do pet. Cara, ele pega o pet, desmonta o equipamento e vai lá e instala, né? Ele vai lá e instala a câmera na posição da entrada da residência dele. E o gatinho, tadinho do Lúculo, ele fica sem as câmeras sem a webcam dele. Mas, por outro lado, ele ganhou a autonomia de identificar o que está acontecendo lá de fora, reforçou a sua casa. E um ponto aqui para a gente trazer, vou trazer aqui para vocês algumas ideias de que não precisa fazer isso, né? Você pode ter aí uma câmera Hi-Fi de segurança, uma babá pet de estimação eletrônica pelo Mercado Livre. Vou deixar os links do que eu vou estar falando aqui no primeiro comentário. E essas são ideias de que você pode estar complementando. Você não precisa ir você não precisa de uma maneira geral ser criativo. Vai que você não tem uma câmera para o seu pet, você tem aí uma câmera webcam de segurança e não está tão caro. Ainda está em conta você ter esse tipo de equipamento. Um ponto que a gente possa acrescentar no filme, sempre evitar aglomerações. Evite aglomerações.
A Belém, que é a irmã do Xavier, ela fala para ele não sair de casa, não seguir com o comboio dos militares para a área segura. Ele a escuta e ele fez uma boa escolha. Logo mais vou mostrar para vocês por quê. Então, o, então os veículos de evacuação chegam nos locais e os militares vão passando de porta em porta, tirando as pessoas, mesmo que elas não queiram, para levar no ponto seguro. No entanto, o Xavier fica quietinho. O que estraga é o gatinho dele. O gatinho dele é chato pra caramba, tá? É um pet que ele pode ser fofinho, mas colocou ele em rascada pra caramba. Na tentativa dos militares entrarem dentro da casa dele, as dicas de segurança dos preparadores espanhóis foi de boa valia, porque ninguém conseguiu entrar dentro da casa dele e devido ao horário de saída dos ônibus, né, da saída dos ônibus, ele deixaram ele embora, deixaram ele na casa dele. Sabe o que você também não pode deixar? É de se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Se você está me seguindo até aqui, aguardando a palavra-chave, curtindo todas essas ideias que eu estou passando para você, essas dicas de preparação, cara, eu acredito que mereço um like. E se você quiser se aprofundar mais sobre o que eu estou falando desse vídeo, eu tenho duas playlists. E se você quiser se aprofundar mais no que eu estou falando aqui, eu tenho duas playlists aqui no canal. Uma, 31 dias de emergência, onde eu passo 31 dias falando sobre preparação para emergências, e outro sobre preparações para emergência de estoque. O que você vai comprar, o que você vai ter dentro da sua casa. Você não vai comprar sardinha se você não gosta de sardinha, ok? Você só não vai comprar um monte de coisa de proteína, sendo que você não tem água. Você precisa comprar água. Você precisa comprar alimentos adequados para que você não passe aperto. Ok? Então, deixa o seu like, ativa o sinal, ativa o sininho, deixa seu comentário e, pô, se você gostou do canal, compartilha. E me ajude a ser recomendado aqui nesse plataforma do YouTube, onde que eu estou há 4 anos aqui e não cresci nada. E com mais de 400 vídeos aqui. Ninguém gosta dos meus vídeos, não é possível. Eu vou desistir desse jeito. Que vem o mundo zumbi. Para que você entenda um pouquinho mais das categorias de sobrevivência, a gente tem as prioridades de sobrevivência, que de acordo com o Código Internacional de Sobrevivência, temos 4 itens que devemos, 4 prioridades que devemos prestar atenção. A primeira é um abrigo, a segunda é a capacidade de fazer fogo, a terceira é a água e a quarta, olha só, a quarta é a alimentação. Você precisa ter água em primeiro lugar, você precisa saber se aquecer e você precisa ter um abrigo. No quarto lugar é a alimentação. Dessa ideia e não quer perder esse conceito de preparação, não se preocupe, eu tenho isso estampado nas camisetas, garoto. Exatamente, jovem preparador. Tenho aí várias camisetas com estampas exclusivas aqui no canal e com camisetas exclusivas que vamos sortear na próxima live. Então fique esperto, assim que a gente colher todos os nomes, nós vamos estar fazendo um sorteio e o ganhador vai receber essa camiseta gratuitamente. Pode escolher até mesmo essa, pode escolher essa daqui também, pode ficar livre para escolher uma camiseta de preparador. Alguns pontos de Xavier que eu gostei bastante. Xavier. O Manel. Eu acho que o Manel é melhor. Gostei do Manel. O Manel foi um cara que
pensou em sua segurança energética, tinha um freezer, apesar de ter pouco alimento dentro, foi o que manteve ele. Ele tinha uma área para poder construir as suas coisas, mas ele tinha um pouco mantimento para se suster por mais tempo. Mas olha, que legal. No conceito de energia, ele foi fenomenal, porque ele teve mais tempo de autonomia para sobreviver com energia. Lembrando disso, eu quero trazer para vocês alguns itens que eu acho interessante, tá? Vamos sair do micro para o macro. Lembrando que todos os links vão estar na descrição. Do micro, um painel solar portátil para você manter os seus celulares e equipamentos carregados durante os dias. É bem bacana esse daqui. Eu tenho um colega que tem e funciona muito bom. Ele funciona muito bem. Um outro quesito é esse gerador de energia que já é um power bank, em que você consegue aí colocar uma lâmpada dentro de um ambiente para iluminar, e ele dura até que razoável, tá? Na minha última serva, um companheiro lá tinha esse daí, e foi por isso que eu escolhi trazer para vocês. Lembrando, os valores aí é apenas demonstrativo para você ver se vale ou não a pena de você adquirir. Se for adquirir, tem os links aqui na descrição. Estamos crescendo, vamos lá. Estamos crescendo no nível energético de pessoal para já. Então estamos crescendo para o nível pessoal, agora para nível de residencial, onde você vai durar um pouco mais. Você tem aí uma estação de energia gerador da Blue AT. Blue AT. Eu acho que é assim que fala. E ela já é um pouquinho salgada, mas ela consegue te dar uma autonomia melhor. E ela pode ser carregada via placa solar. Então é interessante você ter redundância, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui você vai ter uma redundância. Ou até mesmo, não estou falando que você vai comprar, mas você vai ter uma noção do que você pode ter. Como nesse caso aqui, um motor de partida elétrica a gasolina, 4 tempos. E esse gerador ele gera aí 3.000 watts. Um ponto a acrescentar que ele não seria interessante num distúrbio de zumbi ou até mesmo de chamar a atenção, porque ele vai fazer barulho. Então nesse quesito você teria que pensar numa forma de deixar ele de uma forma que ele não faça muito barulho. Mas eu não sei se isso é possível ou não, tá? Mas, no entanto, estou trazendo para que vocês tenham uma noção da complexidade que você pode ter, ao adquirir esse tipo de produto. Lembrando, olha, o valor desse daqui já é mais em conta do que os outros que eu já mostrei. Agora vamos continuar escalando. O Manel, ele tinha aí uma placa solar que estava dando para ele uma energia off-grid. Eu estou trazendo para vocês uma on-grid, que é 15 mil reais aí, que você tem 12 painéis, você tem um kit, tem vários aí quesitos que você pode pesquisar mais para frente. Tem o off-grid, já pula praticamente esse valor, em que você tem aí você consegue instalar um equipamento desse, você consegue manter uma geladeira, você consegue manter um freezer por muito mais tempo. Lembre-se, tivemos apagão em São Paulo, e que, se eu não me engano, ainda tem boa parte ainda dando sem luz, ainda sem luz em determinados locais. E um equipamento desse, apesar de caro no momento, ele vai se pagar ao longo do tempo, porque você vai ter uma autonomia de energia. A internet acabou, mas ele ainda tem energia, então ele consegue fazer várias gravações ali para ter um contato
com a irmã. Ele está atualizando ela, tipo um vlog, diariamente, dos passo a passo que ele está fazendo. E isso é interessante, porque se ele tivesse aí uma Starlink, possivelmente ele não teria esse tipo de problema. Ainda os satélites estão funcionando. E não sei se do outro lado, no filme, nesse quesito, a irmã estaria disponível, tá? Mas é um ponto aí que você poderia saber, é, ter as notícias do que está ocorrendo. Bom, confortável em um cenário de emergência. Quando nos preparamos, ficamos confortáveis em um cenário de emergência. Porque no filme passou 2 semanas após a saída dos militares para uma área segura com os residentes desse local onde o Manel está, e ele começa a ter dificuldades, não em abrigo, não em saber, não em esquentar a alimentação, não em água, mas ele não tinha o principal, o último item do nossa, da parte de sobrevivência, que é o alimento. Ele não tinha o estoque. Então é necessário você ter uma noção de estoque, pelo menos um mês, ter um mantimento para você. Nunca sabemos o que pode acontecer, você pode ficar desempregado, pode ajudar outra pessoa, N fatores, tá? E então é interessante você criar a sua reserva de mantimentos. Já passei aqui no canal como você pode criar essa reserva de mantimentos, aonde você pode estocar essa reserva de mantimentos. E a reserva de mantimentos, ela te dá o quê? Ela te dá segurança alimentar e foco no que precisa ser feito. Você não vai ficar pensando em comida, preciso me alimentar. Você vai fazer o que precisa, você vai poder focar em outros pontos. No filme é posto bastante esse ponto, é colocado esse ponto no filme, em que ele faz aí uma busca por mantimentos. Um, pois ele não tem provisões de longo prazo. Ele tem uma noção da toda a área que ele tem para poder vasculhar, lembrando do mais perto ao mais longe, tendo a noção de que não pode estar gastando muita energia, porque ele já está um pouco debilitado por não estar se alimentando. E ele faz uma coisa, mais uma criatividade dele. Ele cria uma proteção pessoal, ele cria uma armadura. Essa armadura, né, é um conceito que a gente sempre coloca aqui na preparação, de criar equipamentos. Faça você mesmo equipamentos e habilidades de sobrevivência. Por quê? Ferramentas de sobrevivência não precisam ser caras. Elas só precisam funcionar. E às vezes o melhor equipamento de sobrevivência é algo que você mesmo pode fazer. No caso do Manel, ele teve aí uma ideia bem bacana de utilizar a roupa de mergulho, um arpão, para se proteger. E disso eu trago para vocês algo que me deu vontade por causa desse filme. E eu preciso de você. Na aba comunidade eu preciso de você. Eu estou querendo fazer uma armadura de pneu. Por que de pneu? Porque é mais fácil de fazer. Pneu você encontra em qualquer lugar. É uma camada de proteção, tá? Não só para zumbis, mas uma camada de proteção contra um ataque, algo. E você tem uma defesa, caso não tenha nenhum tipo de proteção, colete, alguma coisa tática. E eu quero fazer aqui uma provocação para vocês. Eu quero fazer a armadura e quero que você vote. Só que eu tenho algumas ideias. Eu sou um cara que cheio de ideia e me perco nelas. Quais são as minhas ideias? Eu posso fazer uma armadura tática operacional com coletes de nível tático, né? Ou posso fazer uma armadura no estilo medieval, posso fazer uma armadura no estilo japonesa, ou
uma armadura no estilo Mad Max. Qual você acha que seria interessante mostrar aqui no canal? Então, lá na aba Comunidades, eu estou disponibilizando essa enquete, e aí eu queria que você me ajudasse lá. A que tiver maior votação é a que eu estarei fazendo nos próximos vídeos, beleza? Voltando para o personagem principal, ele foi um load dele, né? Bem simples, mas foi eficiente. Ele pegou a mochila para poder carregar seus objetos e carregar outras coisas que ele possa encontrar no meio do caminho. Ele tinha uma roupa de mergulho, que normalmente é neoprene, e ela é forte para a defesa contra os zumbis. Foi aí até que mesmo eficiente. Nada mais, nada menos do que uma silver tape para resolver os problemas, em que ele precisou fazer um molde de um bracelete, tanto uma caneleira, até mesmo com um bracelete de EVA que ele tinha, em que ele ficou uma proteção bem interessante, tá? Ficou com uma mobilidade e um cinto de utilidades aí que ele ficou utilizando para poder carregar a sua lanterna, a sua faca, que ele foi bem completo, tá? Eu achei bem legalzinha essa ideia aí do filme. Não sei se você vai concordar ou não. Deixe aí nos comentários o que você está achando até agora. Então, continuando a busca por mantimentos, explorar os territórios. Conhecimento da área. Ele tinha pouco e estava gastando muita energia, pulando muro, quebrando vidro. Não estava tendo uma noção da onde realmente buscar os mantimentos. Até que buscar por mantimentos ele encontra novos amigos, aliados. Esse aliado, por acaso, ele é até mesmo excelente para que você mantenha indivíduos que você não gosta fora da sua região. É a fofoqueira, que é o caso da Gabriela, que foi uma cadeirante que foi deixada para trás pela família, mas que é aquela senhora que fica prestando atenção em tudo o que acontece na região. E ela tem uma coisa que ele não tem, justamente isso, onde o conhecimento dela faz com que ele gere menos esforço. Ao longo dos vídeos do filme, ela vai comentando com ele para onde que ele deveria ir. A casa de fulano, a casa de cicrano, e isso fez com que ele conseguisse mantimentos, conseguisse achar cada vez mais objetos para se diversificar. No filme ele acaba encontrando aí uma moto extremamente barulhenta. Sou totalmente contra isso daí. Se você está em uma situação de emergência, quanto mais silencioso você tiver, melhor. Assim, outros não vão prestar atenção em você. Se você tem algo que faz muito barulho, você vai chamar a atenção. E aí, realmente essa parceria deu certo. Encontrar um alimento. E de barriga cheia, você tem a possibilidade de fazer mais. Quero colocar aqui uma alternativa para armas, tá? Últimas opções. A opção principal sempre você vai ter arma de fogo, tá bom? Uma boa faca, lanterna e mais alguma coisa além disso é quando você não tem mais nada disso. Não entendeu? É bem simples. Armas alternativas como últimas opções. Você tem no filme a única arma que o protagonista tinha era um arpão de pesca e que foi muito bem utilizado, mas colocou ele em várias situações porque só tinha um tiro e ele teve que se desdobrar para recarregar esse arpão. Ele conseguiu se proteger, ele conseguiu se defender de maneira bem efetiva durante o filme, tá? E aí eu quero colocar para vocês aqui uma sugestão
Se você for para pensar em ter algo como último recurso, que tenha algo que você consiga fazer pelo menos umas 3, 4 repetições em menos de 1 minuto. Tá? Isso vai te dar aí um fôlego, e nada melhor do que uma balestra da Cobra System CR090 libras, de 90 libras com 240 frames por segundo. Caramba, essa é o meu sonho de adquirir esse equipamento. E ele está custando aí na casa de 2029, podendo parcelar em até 196, 12 de 196. Eu vou ter que gastar dinheiro no cartão, não é possível. Eu só espero que minha esposa não esteja ouvindo isso. Mas essa seria uma boa opção, porque aí você consegue fazer a alimentação da balestra de maneira rápida e eficiente para um combate aí de último recurso, tá? Não eu recomendo, mas se você for usar algo, que seja isso. Nunca se esqueça da sua lanterna, porque ela também é eficiente para, no período noturno, você precisa identificar as coisas, ou até mesmo em ambiente escuro, e ter uma lanterna é essencial. Porto seguro, bug out. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele precisou ter, devido a um, devido ao comunicado de rádio, que é um item também interessante de você ter, um radinho a pilha, ele identifica que há um local seguro para os refugiados. Como ele está com pouco alimento, ele toma essa decisão de ir para esse local. E nessa hora de fazer o bug out, ele não tem muita coisa para levar. Então eu recomendo para vocês que vocês tenham uma mochila de emergência, que tenha aí equipamentos que você possa transportar água, kit de primeiros socorros, e temos aí algo parecido que você possa aí estar adquirindo, as mochilas de emergência da Évola, que é um kit bem completo. São duas mochilas em que você tem aí algumas coisas que você pode estar utilizando para a sua preparação e até mesmo para uns kits de saúde, tá? E pode estar dividindo com uma outra pessoa, porque nesse caso aqui são duas mochilas por esse preço. Fique à vontade aí para ver o link na descrição e conferir lá no Mercado Livre. Via rádio ele ouviu que havia sobreviventes que estavam planejando ir para uma ilha. Adivinha qual é a ilha? Canárias, que é justamente onde a irmã de Xavier, que é onde a irmã do protagonista está. E ele vai buscar esse refúgio, esse pessoal, para ir para Ilhas Canárias. No entanto, ele vai com essa moto barulhenta pra caramba. Coisa que eu já falei para você, que evite ao máximo coisas barulhentas. E lá vai esse protagonista com o seu gatinho, o Lúculo, atrás. Realmente é de cair o queixo, porque esse gato apronta um pouco. E eu não tenho paciência com esse tipo de coisa, mas para quem gosta do pet, para quem gosta de esse tipo de para quem gosta de pet, esse cara é amante, porque ele leva o gato dele para todos os lugares. Ele leva os gatos para todos os lugares. Na sua viagem, ele vai nos locais. Nas suas viagens, ele vai nos locais que eram determinados para pontos de segurança pelos militares, e ele vai e descobre que nada disso se manteve. Que ele fez uma boa escolha, ele se manteve seguro. Por isso, sempre evite multidão. Em situações de emergência, sempre evite multidões, porque você vai evitar roubo, assalto, violência. Se você tem a possibilidade de ficar dentro do seu lar, fique no seu lar. Nisso, o nosso intrépido herói vai passando por trilhas e estradas, e de um determinado local ele começa a chamar a atenção dos zumbis,
zumbis gostam de som. Então, se você gosta de chamar a atenção, os zumbis aprovam essa sua decisão. E nesse momento, o protagonista passa no meio de um acampamento de sobreviventes e todos estão transformados em zumbis. Novamente, sempre evite aglomeração. Nesse caso aí, ele poderia estar pilhando esses locais, mas devido à moto barulhenta dele, chamou todo mundo. E lá vai o gatinho, o Lúculo, o nosso herói pet, sendo carregado, balançado, sacudido para todos os lados. Esse gato é um herói. E o nosso protagonista consegue chegar nas marinas, onde ele tem um barco. Só que ele chegando lá, descobre que o barco dele foi roubado. Tá? Mas, olha só, ele é um cara que sabe mexer com mecânica. Ele é um cara que sabe se desenrolar. E ele consegue achar um bote, consegue consertar e consegue seguir em diante aquele chamado no rádio. Uma coisa interessante que aconteceu no filme, que eu marquei como barganha, quando ser útil pode ser útil. Durante a sua viagem noturna às Ilhas Canárias, ele se depara com um navio que aparentemente eram pessoas boas, mas estavam armados. Mas tratou ele bem. Tratando ele bem, ele ficou um pouquinho desconfiado, mas ele estava cansado, tinha uma boa cama, tinha proteção, e o gato ali estava cansado também. E ele falou: vou descansar. Só que ele percebeu algumas coisas, movimentações noturnas, e isso questionou ele sobre se aquele eram pessoas boas ou não. No entanto, ele manteve o jogo e foi útil, dando às pessoas, dando aos que comandavam o local aquilo que eles queriam, conhecimento. Eles não tinham conhecimento da área e o nosso protagonista mostrou vários itens que eles estavam procurando. Nesse ponto, ele faz aliados, né? Um aliado por ideal. Ele tem o poder aí de diálogo, de entender o que está acontecendo com a pessoa que o acolheu, e ele consegue ter uma ideia de querer sair daquele navio. Porque ele descobre que aquele navio não daria para ser, vamos assim se dizer, tomado, né? Porque é um navio de pirata. Então ele consegue fazer um aliado, que é o Pritchenko, é um piloto de helicóptero, e os dois juntos resolvem trilhar o seu caminho de fuga. Fazendo o seu caminho de fuga, o nosso protagonista resolve soltar algumas pessoas que estavam presas, que estavam em poder dos piratas. E isso faz agregar muito mais dor de cabeça, porque acaba ferindo as pessoas que estavam presas ali. Mas ele conseguiu libertar um ou outro ali. Nisso ele consegue fugir, né? Consegue pegar uma lancha, juntamente com seu amigo, e partir para uma área segura. Partindo para a área segura, o próximo ponto para eles, assim que eles conseguem um carro, um veículo, é ir para o hospital. No hospital lá tem um helicóptero, que é justamente esse ponto para que eles possam fugir e ir para Ilhas Canárias. Ele já conseguiu adquirir uma arma, ele consegue facilmente derrubar os zumbis e adentrar para dentro do hospital. Uma coisa que eu acho interessante de você ter é um facão, né? Uma faca, um facão, porque nem sempre pode ser que você encontre tão fácil uma arma.
e um facão de 24 polegadas da Collins, cara, é praticamente uma espada em que você consegue aí desferir golpes no meio da mata ou até mesmo para se defender de zumbis. Essa seria uma boa opção para mim, tá? E é baratinho. Voltando de novo, a balestra. Ah, essa balestra. Olha só, meu coração bate, ó. Ó, porque essa balestra é um sonho. Quem sabe uma hora eu trago ela aqui para vocês. Outro ponto interessante que eu acho, e outro ponto que eu gostei foi a lógica que ele começou a ter para iluminar o ambiente. Ele não pegou uma lanterna e começou a iluminar o ambiente. Ele começou a distribuir esses bastões de luz, esses bastões de luz química pelos ambientes que estavam passando. Uma para demarcar o local, até mesmo para fuga, e para ver se havia ou não zumbis. E olha só, um conjuntinho desse são 10, um conjunto com um kit com 10, ele é baratinho. Volto de novo, você pode ter um bastãozinho de luz química, pode ter a lanterna, e nisso ele consegue aí levar o amigo dele que ficou ferido entre a fuga e que precisava fazer aí a extração, fazer a extração do projétil. No entanto, nosso amigo nesse quesito pecou. Ele não tem um kit de emergência, no qual eu já mostrei para vocês, que é super fácil de você montar um kit de emergência, como esse daqui, ó. Um kit de emergência aqui, ó. Você consegue ter bastante coisa aqui dentro para se proteger, para você consegue ter bastante coisa em que você possa aí dar uns primeiros socorros. É bem interessante você ter um kit de primeiros socorros, tá? Outro ponto negativo, um ponto negativo, mas é um complemento, né? Você ter um arpão com um tiro único em que você consiga se defender de uma única pessoa é um ponto válido. E quando vem mais? Não tem nada além do que você correr desesperado. Isso sim é um problema. E se você não consegue solucionar isso com uma ferramenta de pólvora, uma arma de fogo, você vai ter que ter uma força bruta. Uma marreta quadrada de 3 quilos, um cabo longo. Eu prefiro de madeira, mas agora todo mundo está colocando cabo de fibra, né? Eu não fiz ainda um teste, tá, sobre isso. Mas por isso que eu tenho o meu. Mas é por isso que eu tenho o meu porrete, tá? Feito por mim. Se você quiser ver aí no vídeo, vou deixar na descrição. Esse porretinho aqui é um é uma solução para uma defesa com 2, 3, 4 pessoas. Se você não estiver acreditando que uma marreta possa ser, se você não está acreditando que uma marreta possa ser uma arma eficiente de defesa, vocês desprezam o passado. Os vikings, várias pessoas da antiguidade utilizavam-se uma massa de ferro para bater em outro, tá? Então é sim uma ferramenta, tendo uma distância de 1 metro, né? Tendo aí o martelo, tendo um cabo mais longo, você consegue gerar energia, e aonde você bater, a pessoa vai sentir, mesmo sendo zumbi, uma dor pra caramba, vai sentir uma dor gritante ao receber essa marretada.
longo do filme, ao longo do filme a gente vê que ele consegue aí sobreviventes dentro do hospital que o ajuda. O amigo dele é tratado e ele começa aí a validar o conceito dele de fuga e aí cooptar as pessoas que estão dentro do hospital para ir com ele também. Porque as pessoas que estão no hospital estão sem reserva alimentar. Eles têm a proteção, têm o fogo, têm a água, mas não têm o alimento. E ficar cercado de zumbis também não dá certo. Então eles bolam um plano para pegar o helicóptero. Eu coloquei 45 dias, tá? Mas eu acho que foi menos ou até mais. Eu me perdi aí na conta do filme. Mas há o restabelecimento da rede, como até mesmo quem é da teoria da conspiração, quem gosta de teoria da conspiração, chapéu de alumínio, dizem que vão ficar mais de 2 a 3 meses sem comunicação via internet. Então vamos praticamente ficar nus tecnologicamente. E isso foi demonstrado no filme. Então fique esperto aí, adquira aí um método de, se não funcionar, mas você tentou, né, via satélite. Após então há 45 dias, ele retornou com a internet. O celular dele está funcionando porque é um cara que deixa o celular dele carregando. Ele consegue ver agora, receber agora as mensagens da irmã dele e ela começa a falar do que está ocorrendo, do que está acontecendo e que está aguardando ele nas Ilhas Canárias. Nisso, ele é perseguido e eles têm que passar por um duto onde liga aonde eles estão dentro do hospital para a área onde está o helicóptero. E lá está queimando, está tendo gases tóxicos, porque ninguém mais ficou fazendo manutenção e tem alguns locais que ficaram complicados de passar. Esse ponto me deixou meio um pouco triste, porque o filme começou com bastante criatividade e aqui eles não tiveram nada de criatividade. Principalmente aquela máscara para a parte de cirurgia, eles nem colocaram isso como uma opção, né? Então eu trago aqui para você deixar dentro do seu kit EDC, uma máscara de filtro da Beck contra gases respirador da EPI. Então é barato, tamanho é U, que é universal, você consegue colocar na cabeça e se proteger contra fumaça, contra alguma coisa nesse sentido. Aí eles passam, né, nesse meio de fumaça somente com um paninho no rosto. E nem mesmo tiveram a criatividade de criar uma máscara PET, como é essa aqui que eu criei, que está aqui no canal, vou deixar para vocês lá na descrição. Pô, a garrafa PET rapidinha de fazer, tem dois tipos de, de modo, né, que você pode fazer. Essa que eu fiz, ela ficou muito show. Fiquei aqui com ela bastante tempo e depois acabei jogando fora. Vou até fazer uma nova para mostrar se vocês quiserem, tá? Então deixa aí nos comentários se você quer ou não ver esse tipo de máscara, né? E vou deixar o link desse vídeo também. Chegando num local, como sempre, porta travada, precisa destravar. Se não fosse um machado de bombeiro da nossa enfermeira, tudo teria dado para trás. Por isso, para não dar para trás, é importante você ter uma noção de quanto custa um machado de bombeiro, um machado arrombador. Olha só que legal, não é caro. E o que eu colocaria no meu kit de preparação é esse extrator de pé de cabra. Ele é pequeno, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Um palmo, em que você consegue aí fazer um apoio para arrombar alguma coisa que precise, tá?
É bem interessante isso daí para você ter. Eles conseguem arrombar, eles conseguem passar para outro ponto e quase lá. Eles estão quase lá. Estão a alguns passos de chegar ao helicóptero. E aí, a ideia de jirico deles. E a ideia de jirico deles é algo que me surpreendeu, tá? Porque entre o helicóptero e eles há uma gama enorme de zumbis. E aí ele pensa numa grade, de fazer uma grade, algo que eu já vi em um filme que eu vou mostrar para vocês. Olha só a ideia que eles tiveram. Eu não aprovo isso daí, tá? Eu acho mais fácil qualquer outra coisa, mas isso só funcionou porque é filme. Tá? Na série da Netflix, isso não funcionou. Virou contra eles e todo mundo morreu, quase praticamente ali. Então, esse daí pula fora. Não tem essas ideias de jirico não, tá? Olha só como que ficou. Os zumbis pulando para cima, ele jogando extintor, gás de extintor nos zumbis, e a enfermeira descendo o machado nos zumbis. No filme funcionou porque é filme. E aí chegamos ao final, em que o nosso protagonista consegue salvar aí o dia, consegue ir para as ilhas, indo em direção às Ilhas Canárias, ele consegue subir no helicóptero, consegue vencer os seus opositores e indo para... ele recebe uma informação que vai ficar para o livro 2 e 3, que eles já possivelmente já estão fazendo as filmagens. Então é isso. Se você gostou, deixa o link. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E Yaga Caolha, desligando.